Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre macetes para Price Action. Turma, aula extremamente importante, tá? Nessa aula de hoje eu quero facilitar a vida de vocês. Como eu já falei em aulas anteriores, a finalidade do treinamento é literalmente preparar vocês do zero até o avançado, para vocês terem aí um alto nível de assertividade e conseguirem ter lucros consistentes nesse mercado. Então, a cada aula nós vamos avançando um pouco mais na nossa análise e vocês vão começando a entender melhor como que funciona o gráfico, tá bom? Então, dominem essa aula, assistam quantas vezes vocês acharem necessário, absorvam o máximo esse conteúdo, porque eu tenho certeza que se vocês conseguirem absorver bastante esse conteúdo, vocês vão conseguir também ter um resultado bem expressivo aí nesse mercado, tá bom? Então, sem mais demora, bora para o conteúdo. Eu coloquei aí, turma, algumas principais dicas, tá? Para que vocês consigam ter resultados aí no mercado de opções binárias, tá bom? Então, hoje eu vou falar ponto por ponto, vou detalhar cada uma delas, vou mostrar alguns exemplos para vocês e eu acredito que a partir de agora tudo vai começar a ficar mais claro aí na hora das operações de vocês, tá bom? A primeira dica que eu coloquei aí foi: para operar suporte ou resistência, prefira mercado lateral. Tá? O que é o mercado lateral? Para quem não se lembra, volta lá na aula de movimentação gráfica que vocês vão entender o que é um mercado lateral. Mas, basicamente, o mercado lateral é isso aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui um par. Olha isso daqui. Tá? Isso aqui é um mercado lateral. O que vocês estão observando? Que o mercado está literalmente o quê? Andando de lado, tá? Então, o que esse mercado faz? Ele respeita muito os limites de suporte e resistência, tá bom? Então, se você gosta de operar suporte e resistência, porque tem muita gente que não gosta de operar FIBO, que não conseguiu aprender direito o pullback, tem pessoas que só gostam de operar suporte e resistência. Eu mesma fiquei muito tempo, logo quando eu comecei no mercado, eu fiquei muito tempo operando só suporte e resistência. Então, para quem gosta mais de suporte e resistência, tem que procurar esse tipo de gráfico aqui, tá? Mercado lateral, andando literalmente aqui, ó, de lado, tá? Você vê que ele não tá nem subindo nem descendo, ele tá literalmente andando de lado. Então, se você gosta de suporte e resistência, é esse tipo de par aqui, esse tipo de gráfico que você tem que procurar para que você tenha um nível de assertividade maior, tá bom? Isso vale tanto para mercado lateral quanto para mercado em consolidação, tá? Se você não lembra o que é um mercado consolidado, volta lá na aula de movimentação gráfica que você vai conseguir entender. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Ó, mercado consolidado é basicamente isso daqui, ó. São pequenas velas, praticamente uma do mesmo tamanho que a outra, tá? Que elas ficam respeitando um tempão aqui também a região de suporte e resistência. Isso aqui é consolidação. Volta lá na aula de movimentação gráfica para vocês não terem dúvidas, tá bom? Consolidação é diferente de mercado lateral. Mercado lateral, ele anda fazendo topos e fundos. Em consolidação, ele também anda de lado, mas são várias velinhas pequenininhas, tá bom? Então, suporte e resistência é mercado lateral. Tá? Outro ponto que eu coloquei aqui foi: para operar pullback, prefira mercado em tendência. Tá? Eu também já expliquei isso para vocês na aula de reversão gráfica. Deixa eu apagar isso aqui. O que vocês precisam entender, pessoal? Que nas opções binárias, nós sempre vamos operar a favor da micro tendência. Então, vamos supor que vocês têm um gráfico aqui que ele está fazendo uma macro tendência de baixa. De repente, esse gráfico faz o quê? Uma reversão para uma tendência de alta. Qual é a tendência que vocês vão operar aqui, pessoal? Vocês sempre vão operar a favor da micro, tá? Então, por mais que eu tô vendo aqui que ele estava numa macro de baixa, desculpa, o que eu quero? Eu quero operar aqui a favor dessa micro, tá? Se o gráfico tá fazendo uma micro tendência de alta, o que vocês vão operar, pessoal? Sempre compra. Tendência de alta, eu vou pegar sempre compra e pullback. Por quê? Porque o pullback, ele sempre é a favor da tendência. Então, geralmente, o pullback, ele sempre vai ser compra, numa linha de tendência de alta, tá bom? A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tenho o contrário. Ó. Se eu tinha aqui anteriormente uma macro tendência de alta,
se eu tinha anteriormente aqui uma macro tendência de alta, tá? Mercado andando aqui, e de repente ele fez uma reversão para uma tendência de baixa, o que eu vou operar aqui, turma? Eu vou operar a favor da minha micro. Tá? Se a minha micro é de baixa, o que eu quero numa tendência de baixa? Se eu sei que a força dominante é a força vendedora, eu vou comprar numa tendência de baixa? Claro que não. Eu quero o quê? Venda na resistência, tá? Tendência de baixa, venda na resistência. Tendência de alta, compra no suporte, tá bom? E o pullback sempre em gráfico em tendência, porque o pullback, geralmente, quando o gráfico está em tendência, ele é sempre a favor daquela tendência, geralmente ele é a favor da micro tendência, tá bom? Por isso que, para quem gosta de pullback, foge de mercado lateral. Quem gosta de pullback, foge de mercado lateral. Porque no mercado lateral, ele sempre fica andando dentro do canal, então ele não respeita pullback. Para quem gosta de pullback, tem que ser mercado em tendência, tá? Vamos ali para IKEA, que eu peguei um exemplo também para vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui onde ele tá, peraí. Acho que foi esse daqui. Ó, olha o que eu tenho aqui, turma. Eu tenho mercado em tendência, ó. Mercado em tendência de alta, ó. Aqui vocês vão observar que ele tá em tendência de alta, tá? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Como que eu operaria aqui se eu estivesse operando aqui nesse gráfico? Eu operaria nos pontos, tá? A linha de tendência. Então, eu pegaria a operação aqui nesse suporte, aqui nesse suporte, aqui nesse suporte, tá? Eu pegaria nos pontos de linha de tendência, aqui eu pegaria e pegaria no pullback. Onde que tá sendo os pullbacks aqui, turma? Olha aqui, ó. Essa vela aqui rompeu pullback a favor da tendência, compra, né? Essa vela aqui rompeu pullback a favor da tendência, compra. Essa vela aqui rompeu pullback a favor da tendência, compra. Essa vela rompeu pullback a favor da tendência. Então, é essa visão que vocês têm que ter. Se eu estou em tendência de alta, eu só vou operar compra. Eu não vou operar venda em tendência de alta, tá? Então, eu vou pegar tanto quando as velas tocarem no meu suporte, tá? Tanto quando as velas romperem o meu suporte, romperem a minha resistência, que aí eu vou pegar sempre no pullback, tá bom? Pullback, mercado em tendência. Suporte e resistência, mercado lateral. Beleza? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse numa tendência de baixa, tá? Se eu tenho uma tendência de baixa, deixa eu procurar aqui atrás, uma tendência de baixa. O que eu vou querer numa tendência de baixa, pessoal? Deixa eu pegar uma melhorzinha aqui, que aquela ali tá muito feia. O que eu vou querer numa tendência de baixa? Nossa, esse gráfico aqui, ó. Deixa eu apagar essas linhas aqui. O que eu vou querer numa tendência de baixa, pessoal? Eu vou querer venda na resistência. Tá? Tendência de baixa é sempre venda na resistência, tá? E nunca compra no suporte. Não só venda na resistência, mas também pullback, ó. Rompeu aqui com essa vela, pullback. Rompeu aqui com essa vela, pullback, tá? Claro que o traçamento vocês vão fazer sempre do jeito que eu já ensinei para vocês, tá bom? Sempre nas 3 últimas velas de H1 e na penúltima de H4, beleza? Mas essa é a lógica que eu preciso que vocês entendam. Sempre vocês vão operar pullback em gráfico em tendência e sempre a favor da tendência, tá? Coloquei aí, prefira sempre movimentos de pico de vela. O que é um movimento de pico de vela, pessoal? Eu também já expliquei isso em aulas anteriores, mas eu vou reforçar aqui nessa aula para vocês poderem entender, tá bom? Eu tenho aqui uma resistência, tá? Tem aqui uma resistência. Existem 2 tipos de movimento, tá? O movimento de vela ganhando força, que é a vela de força. A vela ganhando força, ela faz isso aqui, ó. Ela vai subindo, 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 sem parar. Quando ela toca, muita gente pegaria uma operação aqui vendido, né? Aqui vendido, porque não sabe operar pico de vela. E essa vela, como ela foi ganhando força, ela é uma vela de força. Então, muito provavelmente, ela vai terminar aqui rompendo e sem pavio, tá? É diferente, pessoal, de um pico de vela, tá? O pico de vela, ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. A vela vai nascer, ela vai explodir, vai retrair e vai voltar de novo. Quando ela voltar e segurar, você entra na operação. Ela vai nascer, vai explodir. Quando ela der uma segurada lá na sua região, você entra, porque provavelmente ela vai terminar aqui, deixando esse pavio lindo e nos dando um gain, tá? Bem tranquilo ali naquela região, tá? Por isso que é diferente você pegar um pico de vela e você pegar uma vela de força. A vela de força, ela vai crescendo gradativamente e o pico de vela é aquela explosão.
A vela nasce e retrai. Ela nasce e retrai. Quando ela bate e segura, aí você entra, tá bom? Ela bateu, segurou na sua região, aí você entra na operação, tá bom? Geralmente ela vai bater, vai retrair, ela vai fazer isso. Ela vai bater, vai retrair, depois ela vai bater de novo e vai segurar. Quando ela bater de novo e segurar, você entra na operação e vai terminar mais ou menos desse jeito aqui, tá bom? Show! Agora vamos aqui para o slide. E sempre, pessoal, também reforçando, né? Lembrem do tempo de expiração, que eu já expliquei para vocês na aula anterior também de rompimentos, tá? Tudo que eu falei na aula anterior, vocês vão unir com o que eu tô falando aqui nessa aula, tá? Essa aula aqui é um complemento da aula anterior, tá bom? Coloquei aqui também, para a retração de M5, escolha um par onde as velas anteriores estão deixando bastante pavios, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque eu vejo muita gente querendo operar a retração de M5 com um gráfico desse jeito aqui, tá? A pessoa tá vendo que o gráfico ali tá sem pavio nenhum. Olha isso aqui, pessoal. Se a gente opera a retração da vela, por que a gente vai escolher um gráfico desse jeito aqui, turma? Não faz o menor sentido. Tá? Então, para você operar e você ter um nível bom de assertividade, você precisa de achar um gráfico que está com pavios interessantes, tá? Como que é um gráfico com pavios interessantes? Deixa eu achar um aqui para poder mostrar para vocês. Peraí. Já tinha fechado aqui. Deixa eu pegar um aqui atrás, tá? Ó, olha a diferença, pessoal. Olha a quantidade de pavios que essas velas aqui estão fazendo, ó. Deixa eu pegar um melhor ainda, esse aqui ainda nem tá tão bom. Ó, aqui já tem muito mais pavios, tá vendo? Ó, quanto mais pavios, pessoal, quanto mais pavios as velas tiverem, melhor vai ser para o operação. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é um gráfico top para você operar a retração de M5, tá? Por quê? As velas estão com muito pavio. Então, se elas têm muito pavio, olha isso aqui, gente. Isso aqui é um gráfico top para você operar a retração. Então, essa escolha do par, ela é fundamental para você ter uma assertividade legal. Se você está querendo operar a retração de M5, você quer um par que elas estejam com muito pavio, tá? Você não vai ficar de forma alguma operando um par que não tem pavio. Então, tem que ser isso aqui, ó. É esse aqui o padrão que vocês têm que procurar, tá? Isso aqui é o padrão excelente, ideal para operar a retração de 5 minutos, tá? Olha aqui que lindo. Olha isso aqui, tá? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, tá? Então, não adianta ficar dando murro em ponta de facas, querendo operar, querendo tirar leite de pedras. Olha isso aqui não existe pra gente que opera M5. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, tá? Então, saibam escolher um bom par, que eu tenho certeza que o nível de assertividade de vocês vai vir, tá bom? E aí, voltando aqui para o gráfico, fuja do gráfico com fluxo de muitas velas da mesma cor, tá? Fuja de um gráfico com fluxo de muitas velas da mesma cor. Outro erro grave que muitas pessoas cometem. Pessoal, abriu o gráfico e viu que tá isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a quantidade de velas da mesma cor. Isso aqui se chama fluxo de velas, tá? Pra gente que opera price action, fluxo não é interessante, tá? Então, abriu o gráfico, viu que o gráfico ele tá tendencioso, ele tá com várias velas da mesma cor, ele tá fazendo exatamente isso daqui, vocês não vão operar, tá bom? Minha conexão aqui caiu. Vocês não vão operar. O que vocês vão procurar, pessoal? Vocês vão procurar um gráfico que esteja fazendo o quê? Topos e fundos. Deixa eu achar um legal aqui. Deixa eu voltar naquele que a gente estava. Deixa eu voltar, acho que foi aqui. Olha isso aqui, turma. Esse gráfico aqui tá interessante. Por quê? Eu tenho várias velas de várias cores diferentes. Eu tenho bastante pavio, tá? Ele tá fazendo topos, fundos, topos, fundos, topos, fundos, tá? Não é um gráfico que tá só subindo ou só caindo, tá bom? Gráfico que tá só subindo, ó, gráfico que tá só caindo, esquece, gráfico que tá só subindo, esquece, tá? O que vocês têm que procurar? Um gráfico que esteja fazendo topos e fundos. Aqui, por exemplo, é bem legal, ó. Você tá vendo que ele tá fazendo topos e fundos. Olha que gráfico saudável. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Não é um gráfico tendencioso. Aqui, por exemplo, a gente já não operaria mais, que ele já ficou tendencioso, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Já coloquei aqui, ó, também. Escolha um par que esteja com bastante topos e fundos. Já mostrei para vocês o que é isso, tá?
reforçando. O que é topos e fundos, pessoal? Ó, vocês vão observar que ele está fazendo isso, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Não precisa necessariamente estar andando de lado, tá? Mas ele precisa estar fazendo topos e fundos. Ele não pode estar somente em tendência, beleza? Pavio isolado é perfeito para retração de suporte e resistência. Pessoal, muita atenção nessa dica que eu vou dar para vocês agora, tá? Vamos supor que vocês estão lá operando, tá bom? Vocês estão lá operando. Aí aqui, pessoal, eu tive uma vela, tá? Eu tive uma vela de H1, que ela fez isso aqui, ó. Ela deixou um pavio interessante aqui para mim. E eu tenho outras velas aqui de H1, né? E elas vieram fazendo mais ou menos isso aqui, tá? Um paviozinho aqui, outro aqui. O que vocês observam aqui, pessoal? Oh, caramba. Que eu tenho um pavio isolado, tá? Esse pavio isolado aqui, ó, foi o que aconteceu aqui, tá? É uma região top para vocês operarem, seja suporte ou resistência, tá bom? Aqui eu tô mostrando um exemplo de resistência, tá? Mas isso também é válido para suporte, tá? Por que o pavio isolado em H1 ou H4, ele é tão forte? Porque ele está dizendo para mim que eu tive várias velas de M5 que tocaram ali e deixaram aquele paviozão para mim, mostrando para mim que aquela região era uma região forte, tá? Ou seja, vocês vão estar lá operando, vão traçar o pavio isolado de vocês. Depois eu vou mostrar exemplo lá na IQ Option. Quando vocês jogarem o gráfico para M5, tá? Depois desse paviozão isolado aqui, a primeira vela de M5 que tocar, pessoal, vocês vão entrar sem medo, tá? Se for um pavio isolado, a primeira vela de M5 que tocar, vocês vão entrar sem medo nessa operação. Claro que sempre dentro das regrinhas de segurança que eu já falei para vocês, tá bom? Tempo de expiração, que tem que ter no mínimo 1 minuto e 30 para poder retrair, esticada de vela, não pode ser vela de força. Todas as regras de segurança que eu dei na aula anterior, das dicas de rompimento, elas sempre vão sobressair, independente da dica que eu tô dando para vocês, tá bom? Então, aquela aula anterior, que eu dei anterior a essa, ela é a mais importante de todas, porque agora vocês já sabem operar dentro das medidas de segurança, tá? O que eu quero explicar para vocês é que o pavio isolado, que é exatamente esse ponto, onde uma vela de H1, ela deixa o pavio sozinho aqui, ou de H4, ela costuma ser uma região muito, muito forte, tá? Assim como se eu tivesse aqui embaixo também, ó, uma região de suporte, ó, eu tivesse uma região aqui de suporte, e eu tivesse uma vela aqui, H1, que deixasse para mim um pavio isolado aqui em H1, tá? Quando a próxima vela de M5 viesse para tocar aqui, turma, eu entraria aqui, ó, sem medo, tá? Sem medo, claro, dentro das regrinhas de segurança, eu entraria sem medo, porque muito provavelmente ela ia retrair também, me deixando um outro pavio, tá bom? Essa questão do pavio isolado, a minha dica é que vocês peguem apenas o primeiro toque após o pavio isolado, tá bom? Ela costuma respeitar mais toques, mas para a gente ter uma assertividade legal, a gente faz o quê? A gente opera sempre o primeiro toque, tá bom? Vamos voltar aqui para IQ, que a minha conexão aqui caiu. Vou ver se eu consigo dar exemplo aqui para vocês. Ó, vou jogar aqui para H1, não sei se vai funcionar, tá, turma? E aí, turma, nós vamos jogar aqui para 1 hora, ó, o gráfico, tá? Envie aqui o que está acontecendo aqui ainda. Vou apagar isso tudo aqui. Vamos jogar aqui para 1 hora. Vamos lá, turma. Então, vocês vão jogar o gráfico para H1, tá bom? E vão procurar onde tem um pavio isolado nesse gráfico. Vem aqui em linha horizontal. Ó, só de olhar aqui, eu já tô vendo que aqui, ó, eu tenho um pavio isolado de H1. É um pavio que tá sozinho, ó. Vocês observam isso aqui? Um pavio isolado de H1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa região aqui, eu sei que ela é uma região mais forte, tá? Aí, uma dica que eu dou pra vocês é colocar um alerta assim, ó. Vocês passam o mouse aqui, nesse cantinho, cliquem em criar um alerta, tá?
Quando o gráfico vier para buscar essa região, vocês vão entrar na operação, porque eu sei que ali é uma resistência forte, tá bom? Porque é um pavio isolado. O pavio isolado de H1, pessoal, ele costuma respeitar muito mesmo, tá? Muito mesmo. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro pavio isolado, ó. Um outro pavio isolado. Se o gráfico vier buscar essa região, eu também posso entrar numa operação comprando, tá? Comprando no suporte e vendendo aqui na resistência quando ele vier buscar, porque eu sei que são duas regiões muito fortes, porque são regiões de pavio isolado, tá bom? Então, elas costumam respeitar mais. Sempre, né, pessoal, o primeiro toque. Então, olha onde ele deixou o pavio aqui, ó. Quando a próxima vela nascer e vier buscar aqui, eu vou entrar na operação vendido dentro das norminhas de segurança que eu passei na aula anterior, que é na aula de rompimentos, tá bom? Sempre com esticada de vela, com tempo de expiração interessante e aquelas outras coisas que vocês já sabem, tá bom? Deixa eu procurar algum ponto aqui atrás pra gente ver se respeita mesmo, para eu poder mostrar para vocês. Ó, aqui eu tinha um pavio isolado, ó, nessa região aqui. Vamos ver se ele respeitou. O pavio foi nessa região aqui. Vamos jogar para 5 minutos. Ó, foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Tá? Ó. Aqui, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Nessa vela aqui, ele rompeu. Provavelmente foi uma vela de força, tá? Deixa eu ajustar essa linha aqui que ficou errada. Ó, isso aqui foi provavelmente uma vela de força, que é o que eu expliquei para vocês já anteriormente. Não foi uma esticada de vela. Olha o que eu expliquei para vocês anteriormente. Olha o fluxo de velas da mesma cor. Aqui vocês não teriam entrado nessa operação, porque vocês já sabem das regrinhas de segurança, né? Que eu já passei para vocês anteriormente. Sequência de velas da mesma cor, a gente não opera. Velas aumentando de tamanho, a gente não opera. Olha que pullback lindo que teria sido essa operação aqui, pessoal. Apesar dela ser um pavio isolado, vocês não teriam entrado por causa das regrinhas de segurança. Várias velas da mesma cor, velas aumentando de tamanho. Essa vela aqui provavelmente foi uma vela de força, que ela foi ganhando força. E olha o que eu queria mostrar para vocês. Se ele rompe um pavio isolado, o pullback nessa região ele é muito, muito assertivo. Tá? Então, olha o que aconteceria aqui. Ele rompeu com essa vela, tá? E a gente pegaria aqui o pullback a favor da tendência. Tá? Então, viu que tem fluxo de velas da mesma cor, vela aumentando de tamanho? Mesmo que seja um pavio isolado, você não vai pegar. Você vai esperar o rompimento e vai entrar no pullback aqui, ó. Para quem não conseguiu entender ainda, rompeu, volta para testar a mesma região e você entra no pullback acreditando sempre a favor do rompimento. Se rompeu para cima, você vai entrar para cima a favor da tendência, tá bom? Seria uma operação top. Então, o pavio isolado, ele é muito bom quando ele faz o movimento que a gente está buscando, né? Que é aquela esticada de vela, gráfico dentro das norminhas de segurança que vocês já sabem, mas se não for dentro das norminhas de segurança, vocês podem operar o pullback também, que ele costuma dar muito bom mesmo, tá? Aqui eu tenho outro pavio isolado de H1, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu tivesse operado aqui nessa região, ó. Ele veio, tocou aqui, fez o pavio isolado e a operação seria nesse ponto aqui. Vamos ver se foi entrada ou se foi pullback. Ó. O pavio isolado foi aqui. Olha a entrada aqui, pessoal. Ó, olha essa entrada aqui, que linda que foi. Ó, foi uma esticada de vela. A vela nasceu aqui em cima e veio tocando aqui gradativamente. Provavelmente aqui foi o que a gente chama de pico de vela, né? Não foi uma vela de força. Tá? Então, aqui já teria respeitado lindamente, tá? O pavio isolado, pessoal, ele é muito forte, seja para operar uma retração ou se romper para você pegar um pullback, tá? Mas ele é muito forte mesmo. Se der loss na retração, você pode entrar no pullback sem medo, e ele vai, com certeza, com certeza não, né? Que nada é certo no mercado, mas muito provavelmente ele vai respeitar o pullback, tá bom? Então, comecem a praticar essa questão do pavio isolado junto com as norminhas de segurança, que eu sei que vocês vão ter uma assertividade muito boa, tá bom? Deixa eu ver aqui algum outro exemplo para vocês. Deixa eu abrir um outro par aqui. EURUSD. Sempre buscando, né, velas que estão com bastante pavios anteriormente e aquelas norminhas que vocês já sabem. Gente, eu acho que a minha IQ hoje ela tá com algum problema, que ela não tá abrindo normal os pares. Olha como que tá ficando. Agora abriu.
Ó, ó de JPY. Deixa eu pegar aqui uma vela de H1 pra gente poder ver. Ó, aqui eu tenho um pavio isolado de H1, tá? Um pavio isolado aqui, ó. Opa. Aqui nesse ponto, tá? Espera a vela fechar, tá, pessoal? Então, aqui a gente não ia operar ainda, porque a vela não fechou. Mas aqui embaixo eu já poderia pegar esse pavio isolado aqui. Esse pavio isolado aqui, ó. Aqui, tá bom? Aqui essa vela já fechou, então eu sei que eu tenho um pavio isolado aqui nesse áudio JPY. O que eu faria? Alerta e vou esperar o preço chegar na minha região. Se ele chegar de acordo com o que eu quero para operar uma retração de M5, que é o que eu falei com vocês, pico de vela, retração de menos de 1 minuto, de mais de 1 minuto e 30 segundos, movimento de topos e fundos, velas anteriores com bastante pavios, aí eu vou entrar na retração. Se ele não chegar desse jeito, se for dentro das norminhas de rompimento lá, que está indicando para mim que vai romper, o que eu vou fazer? Vou esperar o pullback, vou esperar romper e vou pegar o pullback no pavio isolado, tá? Então, pavio isolado, você vai entrar quando estiver tudo a seu favor e quando não estiver tudo a seu favor, você vai esperar o rompimento e vai entrar no pullback, que ele também é muito assertivo, tá bom? A outra dica que eu coloquei para vocês é o padrão engolfo é perfeito para pullback, tá bom? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Seguinte, já expliquei para vocês na aula anterior que o engolfo ele é ruim para rompimentos, porque ele indica muitos rompimentos. Mas para pullback ele é excelente, tá? Então vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma região, tá, de resistência. Aí eu tenho aqui anteriormente algumas velas, tá? Vamos supor que eu tenho aqui algumas velas. E de repente eu tenho uma vela aqui que ela nasce engolfando essas velas anteriores, tá? Se eu tenho um engolfo de alta, pessoal, numa região de resistência, vocês já sabem, porque eu já expliquei para vocês, que nós não vamos vender aqui nessa resistência porque eu tenho um engolfo aqui, tá bom? Mas o pullback, pessoal, nessa região, ele é sensacional, tá? Então, apareceu o engolfo numa resistência, você espera romper e você pega o pullback quando ele vier para testar, porque como o preço já vai vir bater aqui, vocês já vão entrar a favor do rompimento, né? Se rompeu para cima, vocês vão entrar para cima, tá bom? Então, engolfo de alta numa resistência é um pullback lindo para vocês pegarem, porque o padrão engolfo, ele já vai estar indicando o rompimento, tá? A tendência provavelmente vai ser de alta e vocês também vão entrar a favor do rompimento. Então, vocês já têm aí mais de 3 confirmações a favor de vocês, tá bom? Da mesma forma acontece se for o contrário. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma região de suporte, tá? Se eu tenho uma região de suporte, aí eu tenho aqui várias velas, eu tenho aqui várias velinhas aqui, né? Várias velinhas. Aí, de repente, aparece esse cara, o engolfo de baixa, tá? Se o engolfo de baixa já está dizendo para mim que ele vai romper esse suporte, eu não vou operar nesse suporte. O que eu vou fazer? Eu vou esperar romper e vou fazer o quê, pessoal? Eu vou entrar no pullback, tá? Rompeu, eu pego o pullback a favor do rompimento, porque provavelmente a minha operação vai terminar desse jeito aqui, tá bom? Então, engolfo de baixa é excelente para você pegar um pullback de baixa e engolfo de alta é excelente para você pegar um pullback de alta, tá bom? Aqui no gráfico eu coloquei alguns exemplos também. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui mesmo já tem um, né? Ó, aqui mesmo já tem um. Olha o que vocês vão observar aqui, turma. Olha isso aqui. Ó, essa vela aqui engolfou as velas anteriores, ó, engoliu. O engolfo, ele literalmente engole as velas anteriores. E olha o pullback aqui, que lindo que foi. Rompeu, engolfou, pullback. Tá? Aqui a gente teria entrado com uma mão mais baixa, porque ele não rompeu mais que 50%, tá? Mas como o padrão, ele costuma ser muito assertivo, o engolfo, ele costuma ser muito assertivo para pullback, eu entraria nessa operação aqui. Só por causa do engolfo, porque ele engolfou várias velas. Quanto mais velas ele engolir, pessoal, melhor, tá? Igual essa vela aqui. Ela engoliu quantas velas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Então, o padrão é muito forte. Muito provavelmente, quando ele viesse testar aqui essa região que foi rompida, ele iria respeitar, tá bom? Então, por mais que ele não tenha rompido 50%, eu entraria aqui com a mãozinha mais baixa, porque eu sei que o padrão engolfo, ele costuma respeitar bem, tá bom?
Aqui eu tenho um engolfo de baixa, ó, essa vela engolindo essas velas aqui anteriores, essa vela vermelha, engolindo as velas anteriores, então ele rompeu. Esse aqui foi bem legal, porque ele rompeu mais que 50%, foi uma vela de força, tem uma região confirmada aqui atrás, tá? Eu entraria aqui, rompeu para baixo a favor desse rompimento, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó, tem mais um engolfo de alta aqui. Nesse caso aqui, você teria que entrar também com uma mão um pouco mais baixa, porque ele não rompeu mais que 50%, tá? Mas ele engolfou muito as velas anteriores. Quanto mais velas ele engolfa, melhor vai ser o seu pullback, tá? Então, engolfou, rompeu para cima, você entra quando a próxima vela vem tocar aqui a sua região, tá bom? Muito assertiva essa análise de padrões, tá bom, pessoal? Muito mesmo. Ó, mais um engolfo de alta, engolindo as velas anteriores, rompeu mais que 50%. Aqui eu teria entrado com uma mão bem boa, ó, região testada, vela rompendo mais que 50%, engolfo engolindo as velas anteriores. E olha esse pullback que lindo aqui, pessoal, lindo, tá? Então, como eu falei com vocês anteriormente, à medida que a gente vai avançando nas aulas, as coisas vão ficando mais claras aí na cabecinha de vocês e vocês conseguem ter uma assertividade maior. Tá bom? Essa é a função do treinamento mesmo, literalmente preparar vocês para que vocês tenham mais operações ganhadoras do que perdedoras, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Esse slide vai estar disponível. Dominem esse conteúdo, mastiguem, assistam quantas vezes vocês acharem necessário, mas eu tenho certeza que praticando isso tudo aí, vocês terão muitos lucros nesse mercado, tá bom? Então, muito obrigada! O módulo 3 se encerra nessa aula e na próxima aula, no próximo módulo, nós vamos ter um módulo todo explicando sobre indicadores, tá bom? Obrigada por vocês estarem até aqui e até as próximas aulas.